mundo! Seja bem-vindo a mais um episódio do PodTag e mais um episódio Tagueando pelo Mundo. E o episódio hoje é sobre artes marciais. Aqui é o João Vitor e é hoje que a gente vai falar sobre Jack Chan. Não. Aqui é o Everton e hoje a gente vai aprender a cantar em cantonês. Olha aí. Aqui é o Paulo e eu não sei programar em cantonês. Nossa. Lei Romar, aqui é o Pedro, falando de Hong Kong. Olha só, o cara já chegou chegando. Mandando um cantonês já. E é isso aí, seja bem-vindo a mais um Tagueando pelo Mundo. E vamos aos recados da semana. E seja bem-vindo a mais um episódio do PodTag. Não esqueça que esse episódio é trazido para você pela Impulso Network, a nossa patrocinadora, apoiadora de coração, do qual nós somos muito gratos. Muito obrigado, Impulso, por esse patrocínio. E eu convido você, ouvinte, a conhecer a Impulso.network, que tem muita novidade, muito benefício novo. Você sabe que todos os benefícios da Impulso são estendidos ao PodTag, então você, ouvinte, é só acessar Impulso.network, fazer o seu cadastro e você tem acesso a todos os benefícios que são em parceria. Então os benefícios que nós temos aqui são compartilhados com a Impulso e os da Impulso são compartilhados a você, ouvinte. E para anunciar as novidades que a Impulso tem essa semana, a Maísa lá do Core Team mandou esse áudio para você. Escuta aí. Fala pessoal, aqui é a Maísa e eu tenho uma novidade muito massa para você que quer alavancar a carreira, participar de projetos incríveis e atuar nas melhores empresas do Brasil, quem dirá do mundo, né? Por que não? E eu tô falando para vocês da Impulso Academy, que nasceu aí com a proposta de ajudar profissionais a desenvolverem tanto as soft quanto as hard skills e com isso, né, trabalhar com autonomia, conquistar a qualidade de vida que o trabalho remoto proporciona. Então, a ideia é ficar antenado no canal Academy, lá do nosso Slack, e ficar de olho porque já tem curso sendo bolado aí, hein? E não esqueça que você pode apoiar o PodTag através do PicPay e do apoia.se. Nós estamos com vários projetos, nós precisamos da sua ajuda. Pode deixar a contribuição a partir de R$5, você já vai ter benefícios muito bacanas. E a gente está com ideias de gravar presencialmente, abrir novos formatos, tentar até trazer outros podcasts para participar conosco. E a sua ajuda com certeza vai ser muito bem-vinda para que isso seja possível. Então acessa lá picpay.me/podtag ou apoia.se/podtag. PicPay! E não esqueça que você pode acessar a nossa comunidade no Slack. Como você faz isso? Acessa podtag.com.br e clica no botão Slack que você já vai ser convidado automaticamente para participar dessa comunidade. O pessoal tá bastante engajado lá, tá comentando os episódios. Eu e o Everton, mais do que os outros hosts, né, o Paulo e Renan, estamos lá sempre respondendo os ouvintes ali, ouvindo as sugestões. E tá muito bacana, muito obrigado, pessoal. O que é Slack? Slack é um negócio de vagabundo que não tem que trabalhar. Muito obrigado ao pessoal que tá participando lá. Então venha conversar conosco, traga sua sugestão de tema. Ali a gente tá divulgando eventos, vagas, enfim, é uma comunidade muito bacana, então acessa lá que você vai conhecer todo o nosso time. E nós temos novidades agora, né, Paulo? E a grande novidade é o newsletter do PodTag. Na verdade, é um resumo semanal que a gente vai lançar a cada episódio, trazendo pra vocês um compilado de links que são show de bola. É isso aí, se inscreva. É isso aí, pra você se inscrever, você acessa no site lá, vai ter um campinho bacana pra você fazer o cadastro e você já vai receber a partir da próxima semana. Então não perca esse compilado de links que o Paulo vai fazer uma curadoria aí, super bacana, né, Paulo? Aí selecionando links realmente relevantes. Se você ouvinte viu algum tema bacana que você acha que é legal compartilhar, deixa lá no Slack pra gente. Sempre tudo relacionado à inovação, tecnologia e criatividade. E se você não quiser ouvir os e-mails, recados e recomendações do podcast dessa semana, você pode pular diretamente para 8 minutos e 30 viagens pelo mundo. E o podcast da semana que a gente tá indicando, né? Obviamente, está aqui na indicação. É o Mundo Freak. É um podcast, cara, sensacional sobre conteúdos, mistérios da natureza, conspirações. O pessoal estuda muito, o conteúdo é de altíssima qualidade e eu tô maratonando, sem sombra de dúvida, todos os dias indo trabalho, voltando, ouvindo. E vale a pena conferir. E eu assino embaixo. Se alguém quiser reclamar sobre eles, até eu respondo. E o podcast que a gente tá indicando agora, hashtag Mulheres Podcast, eu até convido você a observar essa hashtag no Twitter, que tem muito conteúdo bacana. E a dica da semana é o Pode Programar, que é um podcast voltado, obviamente, pelo nome, à programação e é comandado por mulheres. E tem muito tema, já é um podcast que tá há muito tempo, faz parte da família do Mundo Podcast. Então eu convido você, ouvinte, a ouvir esse podcast e quando você ouvir, deixe seu comentário lá dizendo eu vi através do PodTag. Olha aí que bacana. O evento da semana.
Nessa semana, o evento é o Google Developers Group DevFest Paraná 2018, que é um evento aí do GDG, que é o Google Developers Group, né, que é um grupo aí de desenvolvedores do Google, como o nome já diz. Não é do Google, mas é como se fosse, assim, afiliados. A comunidade de desenvolvedores que usam tecnologias do Google. É isso aí. Muito obrigado aí, Luiz. Nesse ano, o tema do evento vai ser Beyond Serverless, ou seja, vai tratar aí sobre temas muito atuais que estão no mundo do serverless. O evento vai ser em Maringá, que é uma das cidades mais urbanizadas e limpas do país, uma cidade excelente aqui no nosso querido estado do Paraná. Ele vai ser no dia 24 de novembro na FEITEP, Faculdade de Engenharia e Inovação Técnico Profissional. Os ingressos já estão à venda, então corra para o site devfestpr.com. Momento hashtag dos ouvintes. Recebemos aqui uma cartinha essa semana do N. Eber Cunha. Ele falou: só tenho uma coisa pra falar. Valeu com W por deixar o MP3 do site, pois não consegui escutar online, mas consegui baixar. Menor que 3, menor que 3, menor que 3. Isso aí. Sempre interessante, né? Deixar os formatos inclusivos para a galera que não consegue assistir pelo feed, conseguir baixar direto no Navigator. Dá pra dar um wget-r no site também, né? Pois é. Lá vem o cara do Linux. Continuando, recebemos também um pager do Rodrigo Shimokawa, e ele falou: muito bom esse episódio. Curto e grosso, é isso mesmo, muito bom esse comentário também, e isso aí. Afinal não cabe muita coisa no pager, Sim, né? Exatamente, por isso mesmo. Acho que era um SMS pequeno. Exatamente. Ele tem mais coisa pra fazer, né? Ele provavelmente tá muito mais ocupado do que a gente, né? Que fica criando podcast pra gravar. Aí recebemos também um pombo correio aqui do Frankinston. Muito massa esse episódio. Luiz, @Luiz, quais são os livros do processo seletivo que eles falaram? Também uso o Nubank e não consigo usar outro. E aí, Luiz, quais são os livros? Então, os livros que a Bel me indicou no meu processo seletivo foram o livro Clean Code, do Roberto Martin, o Pragmatic Programmer, do Andrew Hunt e do David Thomas, e o Test Drive Development, do Kate Beck. É isso aí, cara. Então esses foram os livros que foram indicados pra mim. Se você participar do processo seletivo, aí com certeza eles vão indicar livros pra você, caso você não passe. Então, muito obrigado aí, Frankston, pelo seu feedback. O Renato Tarantelli, que comentou no último episódio, falou bem assim: ficou bacana esse pod, principalmente por entregarem ao mundo que eu sou um bot. RSSSSSS. Abraço e muito sucesso. Abraço e muito sucesso pra você, seu bot, que eu acho que depois das eleições ficou desempregado. Momento Fast Tag da semana. Queremos mandar um alô, um hello word pro Lucas Neves, pro Diego L. Guimarães, pra Rafaela Fonseca e pro Walter Torres. Olha aí, e um destaque especial para um like. Olha só que bacana, nós tivemos um like no Twitter de ninguém menos do que Davi Vélez, CEO do Nubank. Palmas, hein? Olha só. Palmas para todos os envolvidos. Se tudo der certo, semana que vem a gente anuncia que a gente foi comprado. Esse foi um episódio que foi pedido durante muito tempo. O pessoal falou, quando a gente começou esse quadro, falou: pô, chame o Nubank, conversa com o Nubank e outras também, né? Netflix, Spotify. Mas, inicialmente, chamamos o Nubank e foi muito bacana que eles participaram com a gente. Nós estamos recebendo muito feedback bacana. E se você quiser ouvir sobre alguma startup aí, alguma empresa que seja modelo, revolucionária no mercado, manda pra gente que a gente vai tentar entrar em contato. E se você tem uma empresa revolucionária no mercado, também entre em contato com a gente aí. Quem sabe a gente alinha um episódio muito bacana. Agora vamos pra esse episódio de hoje, porque tá muito bacana esse papo. Você vai achar muito legal. E não esqueça de compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais. E entre na nossa comunidade também no Slack e no Facebook, facebook.com/groups/podtech. Bom, antes da gente começar e você explicar um pouquinho sobre Hong Kong, processo seletivo e tudo mais, eu queria primeiramente agradecer você, Pedro, por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo. Nós estamos aí com uma diferença de fuso horário bem grande, então muito bacana que você tenha se disposto a gravar conosco. E eu queria que você se apresentasse pro pessoal, contasse um pouquinho da tua experiência, com o que você trabalha, enfim, desse aí um pouquinho da tua biografia. Sim, sem problema. Então, minha história com Hong Kong começa, na verdade, em 2009. Nessa época eu estava morando na Espanha, em Madrid, trabalhando com uma empresa de buscador de hotel, chamada hotelsearch.com. Surgiu uma passagem muito barata para visitar aqui, esse lado aqui, a Ásia. Vim aqui, passei 15 dias visitando China, Hong Kong, Macau. E na ocasião passei 3 dias em Hong Kong e eu fiquei apaixonado pela cidade, porque tem praia legal, a cidade é bacana.
Tem uma vibe, assim, tipo de Blade Runner. Que massa, hein? É. Então tem aquela mistura, assim, de moderno com antigo, que é bem bacana pra mim. Sem contar as praias que são bacanas, né? Então, voltei pra Espanha com aquela ideia na mente. Não, um dia eu tenho que ir pra Hong Kong. Era final do ano de 2009. Comecei a aplicar pra umas vagas aqui em Hong Kong, mas na época tava difícil, porque o mundo tava recém começando a se recuperar da crise, né, de 2008. Então eu acabei deixando de lado e acabei voltando pro Brasil. Entrei na ThoughtWorks em Porto Alegre, lá no primeiro ou segundo mês que eles começaram no Brasil. Então trabalhei na ThoughtWorks até 2012, quando recebo um e-mail de uma das empresas que eu apliquei lá em 2009, aqui de Hong Kong, tá interessado em vir pra Hong Kong? E eu falei, claro que tô, né? Porra, 3 anos depois? 3 anos depois. Outro fato curioso é que na época eu já tava aplicando pra ir pra outro país e já tava com uma oferta pra ir trabalhar numa empresa de jogos na Alemanha, em Berlim, em 2012. Obviamente disse, não, obrigado. E vim pra Hong Kong, né? Isso foi em 2012, em agosto de 2012 que eu cheguei em Hong Kong. Caraca, que massa, cara. O cara tinha um leque de opções aí e eu escolhendo aí se eu como arroz, feijão ou miojo. A pessoa decidida é outra coisa, né? Pois é, que bacana, cara. E como que você... Por que o que mais te motivou, assim, de ir pra Hong Kong? Claro, você falou das praias, né, e do local que você gostou, mas teve mais alguma coisa assim que você falou, cara, Hong Kong é o país certo, frente, por exemplo, à Alemanha, né, que você tinha outra oportunidade? Sim, tem várias variáveis no jogo, né, tipo taxas, né, as taxas na Alemanha são altíssimas, taxas de imposto de renda e tudo mais, né, sem contar a burocracia danada que é nos países da Europa, tipo Brasil ou pior, dependendo do problema que tá enfrentando, né. Então, questão de taxas, né, Hong Kong ganhava disparado, no máximo 16% do imposto de renda, sem ganho de capital, então, perfeito, né. Caramba! Cara, você sempre pode mandar seu dinheiro pra Malta. É uma opção, né? Então, esse também foi um dos atrativos, sem contar que eu gosto de uma cidade assim com uma pace bem rápida, né? Eu gosto das coisas que mudam bastante rápido, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, pro meu tipo de personalidade, Hong Kong é o ideal, porque tá sempre mudando, sempre tem algo acontecendo, né? Cara, muito, muito bacana. Eu, particularmente, assim, quando você entrou em contato com a gente pra falar, né, que você queria gravar conosco e tal, eu comecei a pesquisar e ver alguns vídeos sobre Hong Kong. É muito diferente, assim, até o estilo das cidades, assim, a organização muito, muito bacana, muito diferente de você pegar alguma coisa no Brasil, Estados Unidos, na Europa. Eu, particularmente, gostei bastante. Até vou deixar alguns vídeos aqui na descrição. E com o que você está trabalhando atualmente aí? Então, passei por diversos trabalhos aqui em Hong Kong. Atualmente, faz 2 anos e meio que eu tô trabalhando como Agile Coach para uma empresa de consultoria, que na verdade essa empresa é baseada em Singapura, mas a gente atua com clientes assim, praticamente da área financeira, seguradoras, empresas aéreas, né, ajudando eles a se tornar um pouco mais ágeis. Imagino então que você trabalha falando inglês. Sim, inglês é a língua que a gente usa para se comunicar. Não vou dizer que é fácil, igualmente, porque tem uma variedade de sotaques, né? Em especial aqui nessa região da Ásia tem bastante gente da Sudeste Asiático, pessoal da Tailândia, pessoal das Filipinas, tem bastante sotaque diferente, então no início é complicado de entender, mas eu diria que depois de 6 meses foi bem fácil assim, já de me acostumar com os sotaques e identificar essa pessoa da região do norte da China, a região do sul, a região do sei lá da onde, né? Então eu já tenho essa experiência atualmente. E você já sabia inglês legal assim antes de você ir pra aí? Sim. Quando eu fui pra Espanha, eu não gostava de falar espanhol, não, então eu tentava falar em inglês, mas tava sempre quebrando a cara, né? Porque o povo lá não gosta de falar inglês. Então, daí tive que aprender espanhol por lá. Mas igual, sempre que podia eu usava inglês, né? E depois morei também um tempo nos Estados Unidos, em Nova York, Chicago, daí só inglês por lá, né? Pô, é isso que eu ia comentar. Você é um cara que não só tá trabalhando em Hong Kong agora, mas também já trabalhou na Espanha, já trabalhou nos Estados Unidos. Pô, que história legal, cara. É que eu gosto como eu falei, eu gosto de coisas que mudam bastante. Tanto é que, atualmente, eu reclamei pro meu chefe aqui na empresa, tô precisando de uma mudança, tô meio cansado de ficar só aqui em Hong Kong. Tanto é que já faz um mês, mais ou menos, que eu tô trabalhando em Singapura, na verdade. Então eu volto pra Hong Kong cada 2 semanas, cada 3 semanas, fico um final de semana, fico um final de semana estendido. E a ideia é que eu vou ficar em Singapura trabalhando lá até o final do ano. Caraca, o cara rodando o mundo aí, meu. Hoje sim, eu tô guiando pelo mundo mesmo.
você comentou ali, né, que você recebeu essa oportunidade em Hong Kong, que você já estava procurando e tal. Queria que você comentasse um pouquinho como foi esse processo de localizar uma vaga em Hong Kong. É claro que no seu caso você recebeu a proposta para trabalhar lá, mas você já estava, né, fazendo essa pesquisa há um tempo por causa do seu interesse nesse país. Que você, e até inclusive se você puder comentar como funcionou esse processo de entrevista e se você teve que passar por alguma etapa ou da sua experiência com outras pessoas também que saíram de outros países e foram para Hong Kong, como que foi esse processo? Sim. Eu diria que a maior diferença em comparação com o processo seletivo na Europa é que, como eu estava no Brasil ou na Espanha, eles geralmente não estavam oferecendo para vir para Hong Kong para fazer a entrevista física, né, assim, face to face. Então, foi tudo remoto, via Skype ou outras ferramentas assim, de colaboração. Para a empresa que realmente me trouxe para Hong Kong, a gente teve uma entrevista usando código, assim, escrevendo no TextPad. Se não me engano, foi o FizzBuzz que eu tive que fazer. Ridículo, né? Mas praticamente foi esse o teste que eu tive assim, de programação. Porque a empresa, na época, era uma consultoria de programação. Os fundadores eram ex-empregados da ThoughtWorks, aqui de Hong Kong, que a ThoughtWorks esteve em Hong Kong em 2009, por alguns meses eles fecharam, por causa também da crise, e esses caras, não, a gente quer ficar aqui, a gente gostou da cidade e vamos tentar manter a mesma tipo de empresa, com outro nome, e, né, o nome da empresa era ThoughtSauce. Já não existe mais, por sinal. Cada um foi para um lado diferente. Mas o processo seletivo, assim, foi só praticamente completo com essa empresa, né? Com as demais, na ocasião, em 2009, eu conversei várias vezes por Skype, Teve uma empresa que me mandou um desafio, assim, para fazer em casa, também fiz. Mas na ocasião eles disseram, a gente não vai poder te contratar agora, a gente não consegue um salário que seja o suficiente para provar que a gente precisa de você aqui. Porque, pro visto aqui, tem um salário mínimo, assim, mais ou menos de 20 mil Hong Kong dólares. Isso é praticamente baixo para um estrangeiro. Menos que isso, o governo não vai autorizar o visto, né? Então, além de tu ter os skills e comprovar a experiência, tu tem que ter um salário de um certo valor para cima, né? Para poder ter o visto. Mas depois que aplica para o visto, são 4 semanas, tem o visto já na mão, é rapidinho, né? E os salários aqui, em geral, são altos, porque o custo de vida é altíssimo, né? E pelo que tu paga, principalmente para aluguel, teve um lugar que eu morei que eu pagava quase 1.500 dólares americanos e tinha 11 metros quadrados, com banheiro, com a cama, com tudo, né? Mini cozinha. Então, questão de lugar pra morar é complicado, né? Eu ia comentar justamente sobre isso. Eu assisti um vídeo esses tempos sobre Hong Kong e tinha uma parte do vídeo que mostrava uns lugares que as pessoas moravam que eram como se fossem jaulas, cara. Isso existe mesmo aí? Sim, existe. Tem uma região aqui que chama Sham Shui Po, que é bem bacana, por sinal, é uma das regiões mais pobres de Hong Kong, e é lá que tem esse tipo de jaulas, né? Caraca. Que, na verdade, o custo por... Aqui eles usam o pé quadrado, né? O custo por pé quadrado é mais alto do que um empreendimento, assim, de luxo, porque é pequeno e é relativamente caro, né? Pro espaço que tu tem. Mas muitas vezes é o que o pessoal consegue pagar, né? Principalmente o pessoal, assim, que não consegue mais trabalhar, já tá muito idoso, então essa é a única opção, né? E não tem a família pra sustentar. Outra coisa que também vê bastante é o pessoal dormindo em McDonald's, né? Tem bastante disso também. É um fenômeno bem comum, né? De regiões que são caras pra morar. Sim. O interessante é que mesmo nos McDonald's o povo, assim, chega assim no setor horário e os empregados deixam o pessoal dormir de boa até de manhã e a vida continua, né? E quanto ao custo de vida, assim, considerando, sei lá, um cargo de TI, assim, da nossa área médio, como que você vê o custo de vida, assim, de quanto que esse salário vai pra moradia, alimentação, essas coisas assim e tal, e questão de família também? O custo realmente varia do teu estilo de vida, né? Se tu vem pra cá querendo ter um estilo de vida comendo comida italiana, comendo comida, assim, que não seja asiática, daí tu tem que preparar pra gastar mais, né? Agora, se tu tá disposto a comer comida local, principalmente comida chinesa, então o custo de vida pra comida é aceitável, né? Agora, se tu já quer comer comida assim, principalmente mais de moda, tipo francesa, aí já sai, é muito, muito mais caro, né? Assim, pra questão de supermercado, aqui, como quase nada é produzido aqui, então os custos, eu diria que varia bastante do país de origem. Coisa que vem do Japão, em geral, é mais caro, que aqui o povo adora coisa japonesa, principalmente frutas, né? Então, frutas que vêm do Japão geralmente são bem caras, mas se tu comprar a mesma fruta vindo, sei lá, da Austrália, sai bem mais barato. Então, questão de escolhas também, tem bastante escolha. E como não tem imposto pra nada, que a única coisa que tem imposto é cigarro e bebida com mais de 20% de álcool,
então não tem imposto. Então, até mesmo produtos eletrônicos, Apple, é bem mais barato por aqui. Então, o pessoal da China, o pessoal de outros países vem pra Hong Kong pra comprar coisas, né? E sobre família, você... Não sei se você já comentou sobre família, se você foi sozinho, como que você vive aí hoje e tal. Não, então, eu vim pra cá sozinho. Questão de família, minha mãe, ela vem visitar praticamente uma vez ao ano, né? E eu fui ao Brasil 2 vezes nesses 6 anos que eu tô aqui em Hong Kong, eu voltei 2 vezes. Não é que eu não sinta falta do Brasil, mas eu passei a maior parte da minha vida no Brasil, então acho é bem mais interessante pra minha mãe vir visitar também. Ah, legal. E aí, nesse caso, assim, quando você imigrou pra Hong Kong, como que foi esse processo de visto, de documentação? Você conseguiu levar sua família facilmente? Como que foi? Não, então, como eu falei, eu vim sozinho pra cá, mas questão de documentação, um pequeno problema que eu tive é que eu não tenho graduação, embora eu tenha estudado, como é que chama, ciência da computação e administração no Brasil, eu nunca terminei nenhum dos cursos, né? Então eu tive que comprovar a experiência com cartas de recomendação. Eu tive que contatar as empresas que eu trabalhei e coletar cartas. O Pedro trabalhou nessa posição, ganhando tal salário, e a gente recomenda ele para trabalhar. Esse foi o maior empecilho, né, para coordenar todas essas cartas, para comprovar a minha experiência, né? Mas fora coletar os documentos, como eu disse, no momento que tu aplica, em 4 semanas tá pronto. E você trabalha com mais pessoas que vieram de outros países também, não só Brasil, né, mas não sei se em outras localidades, que tenham passado por processos semelhantes, ou talvez cada pessoa tem um processo e uma forma de lidar diferente. Como que funciona isso daí? Você tem alguma experiência nesse sentido? Sim. Eu conheço umas pessoas aqui, até mesmo da área de TI, que aplicaram sem ter graduação e não conseguiram visto, né? Porque não conseguiram comprovar uma experiência suficiente para vir trabalhar em Hong Kong. Tanto é que a gente já recomenda para qualquer pessoa que pergunta, eu digo, é melhor que tenha graduação. Se tu tentar sem graduação, tu tem que ter realmente uma experiência grande, sei lá, falar em conferências, né? Para ter uma razão para que eles te tragam para cá, né? Aceitem o teu visto. Tem que ter um podcast, né? Isso, pode botar no currículo lá, falou no podcast, então... Isso é bom, pessoal, né? O pessoal acha que a gente tem esse podcast aí só pra, né... Produzir conteúdo, incentivar. Né? Nada, cara, pra arrumar emprego fora do Brasil. É tudo engodo. Mas aí a gente tem que começar a produzir inglês. Esse é um problema. Bom, até aproveitando que você comentou falar inglês, né? Quais são os idiomas predominantes aí em Hong Kong? É o mandarim, o inglês? Tem mais algum idioma? Você pode dar esse panorama aí? Então, aqui se fala bastante, obviamente, o cantonês, que é a língua local, e bastante gente, boa parte da população fala mandarim fluente. Inglês, eu diria que está em terceira opção, embora seja uma língua oficial. Inglês tem problemas, principalmente com taxista. Tu pega um taxista, tu fala um nome de uma rua em inglês, nunca vai entender. Então, o inglês ainda está um pouco para trás e a tendência é que piore a situação, porque o pessoal aqui costuma falar a mainlandization de Hong Kong, porque a China está cada vez com mais e mais influência aqui, né, em Hong Kong. E, obviamente, tem as outras línguas das outras minorias, tem bastante filipino, bastante empregado doméstico das Filipinas e da Indonésia, então tu escuta bastante o Tagalog pela rua, escuta bastante o Bahasa Indonésia pela rua também, por causa de bastante empregada doméstica desses dois países. Mas de modo geral, assim, dentro de empresas ou até, não sei, serviços públicos, o que as pessoas costumam falar mais? É o inglês ou é o cantonês? Mandarim. O cantonês, perdão. Então, a questão é assim, serviço público, em geral não tem problema, eles falam as duas línguas sem problema, inglês e cantonês. E qualquer documento vai ter inglês e cantonês, né, chinês escrito. Então, questão assim de utilities, de contratar um serviço de água, telefonia, não tem nenhum empecilho, tudo sempre posso ler a parte em inglês que não vai ter problema, né? Isso é algo que facilita bastante a vida, porque eu sei de gente que mora em outros países que é praticamente só o japonês, só o chinês, daí é complicado, né? Mas aqui sempre pode ler em inglês, qualquer documento, contrato de aluguel, tudo tem em inglês, sem problema. Já é uma vantagem aí pra quem tá, né, querendo realmente sair do padrão, porque geralmente as pessoas querem ir ou para os Estados Unidos ou para a Europa, né? Então, se você quer conhecer um país diferente e viver uma cultura diferente, o fato de ser o país falar inglês é um ponto positivo, né? E isso pra mim era um fator, assim, importante, mas na lista de prioridades falar inglês era o de menos, né? Sim, e me diga uma coisa, como que é a questão de inclusão de um estrangeiro aí, que a cultura é completamente diferente, né? A cultura oriental tá bem distante da cultura brasileira, né? Da cultura ocidental. Como que foi pra você essa inclusão na cultura local deles, assim, o dia a dia,
vamos se acostumar com os trejeitos e as coisas assim. Eu diria que assim, pra alguém que tá indo morar a primeira vez fora do Brasil, Hong Kong é um choque cultural bem grande. Pra mim, não era a primeira vez que eu morava fora do Brasil, então tem vários erros que eu cometi no passado, que aqui eu não cometi, né? Mas em termos de cultura, questão assim de fazer uma pergunta direta e esperar que ela seja respondida de verdade é bem difícil de acontecer. A não ser que a pessoa, o hongkonês que tu perguntou, seja alguém que já morou fora por muitos anos. Se é alguém realmente local, vai ter problemas tu realmente ouvir a verdade. Então, até mesmo assim, na maneira como eu, sei lá, facilito uma retrospectiva, né? Se tu pergunta de 1 a 10 qual é o teu sentimento em relação a alguma coisa, pessoal, todo mundo vai responder sim. Ninguém quer ser muito feliz, né? Respondendo 10 ou respondendo 1. Então, a gente tem que achar outras maneiras para coletar o feedback, né? E tentar digerir o que a pessoa tá falando, né? Nas entrelinhas. Isso é coisa que tem que aprender assim com o tempo, né? Tu bate a cara na parede, sangra e daí, não. Agora tem que tentar uma coisa diferente. Então, isso é uma coisa que eu aprecio. Obviamente é bem cansativo para muitas pessoas, né? Vem pra cá e não sabe o que fazer. Aí é que acontece, eu vejo muita gente que vem pra cá, acaba ficando praticamente só amigos com os estrangeiros, não com os locais. Então, se não tá disposto a ter esse pouco de sofrimento para entender a cultura local e se adaptar à linguagem, aos modos de conversar, não diria que seria o melhor lugar para vir. Acho que, na verdade, qualquer país, né? Mas aqui em especial, porque tem essa mistura curiosa, assim, de ter sido essa colônia dos ingleses, né? Então tem uma mistura, assim, de cultura oriental e ocidental bem interessante, né? Eu até tô vendo aqui que muitas vezes as pessoas descrevem Hong Kong como um lugar onde o Oriente encontra o Ocidente. Então eu peguei aqui uns 2 ou 3 links que falam exatamente a mesma coisa. Você acredita que isso é mais no sentido, assim, realmente de ter a cultura da China, mas ao mesmo tempo o investimento tecnológico e o avanço, a modernidade do Ocidente? Como que você vê isso daí? É mais nesse sentido mesmo? Sim, tem na questão de cultura, tem na questão de tecnologia também, porque tu anda pela cidade, como eu comentei antes, aqui parece que tu tá num filme do Blade Runner, às vezes, porque essa mistura com o ultramoderno, com as coisas antigas, uns prédios assim dos anos 50, 60, é algo assim surreal, né? Parece que tu sempre tá andando num filme. Mesmo aqui, depois de 6 anos, parece que às vezes eu tô num filme. Você já chegou a ver, por curiosidade, a estátua do Bruce Lee? Não, é verdade, eu tô vendo aqui Sim, tem a estátua do Bruce Lee, é bem bacana. Tinha um museu com uma exposição temporária por alguns anos aqui do Bruce Lee, que era bem bacana. Ele é um ídolo aqui da região. Agora, se tu falar de Jack Chan, que também é daqui, o povo vai te virar a cara, porque ninguém gosta dele. Sério? Por quê? Conta aí, qual que é a treta? O pessoal local reclama que ele se vendeu pra China, né? Então ele fica dividido, né? Na verdade, porque os filmes dele são famosos, né? Mas, obviamente, atualmente tem muito mais consumidores de filmes na China, então ele tá se voltando mais pro mercado chinês, né? Então o povo de Hong Kong diz, não, esse cara já era, não é mais nosso ídolo. E tem essa rixa mesmo, do pessoal ter uma rixa cultural, às vezes uma coisa meio histórica, assim, com a China? Como que é isso? A relação dos dois países? Você vai chegar na China lá, o pessoal vai te dar uma facada lá ou não? Não, mas tem bastante reclamação do povo local, e seguido tu vê nas notícias, né, do povo que vem da China pra Hong Kong pra fazer compras, porque aqui é um lugar mais barato. O problema, né, é que o povo que vem pra Hong Kong pra fazer compras, eles vêm de províncias bem, assim, humildes, que estão realmente começando a ter muito dinheiro na China. Então eles vêm pra Hong Kong com poucas maneiras, assim, de educação. Então eles pensam que funciona o mesmo que na cidade deles, né? Por exemplo, tu vai ver, às vezes, uma mãe abaixando a calça da criança e ela fazendo cocô na rua ou no metrô. Isso é coisa que o povo local não gosta, né? Ô, louco! Caraca! Eu, particularmente, não gosto muito também, não, cara. Então vem esse povo que são os novos ricos da China, né? Eles vêm com dinheiro e pensam que pode fazer tudo, né? Então tem essa rixa, principalmente por causa disso, né? Mas, até entrando um pouquinho mais aí, antes da gente entrar na parte de tecnologia e mercado, né? Um pouquinho mais dentro da cultura de Hong Kong mesmo. Se você puder comentar mais ou menos aí a questão de culinária, artes, cinema, você sentiu muita diferença em relação ao Brasil? Eu ia comparar com o Brasil, mas é que você rodou o mundo inteiro, mas você sente que é muito diferente dos demais países? Então, uma coisa que eu acho interessante é a questão de cinema. Aqui em Hong Kong, como inglês é oficial, qualquer filme, de qualquer lugar, sempre vai ter legenda em inglês, se o filme não é em inglês. Então, isso facilita bastante para ver filmes assim que tu não assistiria em outros lugares. Uma coisa, por exemplo, quando eu tava na Espanha, que eu reclamava é que a maior parte dos filmes eram dublados. Isso era muito chato pra mim. Cinema que é uma coisa que eu aprecio. Não é barato ir no cinema.
principalmente a questão do espaço, né? Muito espaço para ter uma sala de cinema, então o valor do ingresso é bem caro, né? Chega a pagar, às vezes, quase $30 americanos pro cinema no final de semana. Mas em questão de comida, bom, pra mim, como eu gosto de coisas diferentes, tem bastante opção diferente. Tu quer realmente na linha mais, assim, de coisas mais bizarras. Tem sopa de tartaruga, tem sopa com cartilagem de tubarão, tem sopa com bexiga de peixe. Caraca! Tem sopa de cobra, tu pode comprar e fazer um chá com pênis de viado seco. Como é que é o negócio? Tem de tudo, né? Caraca! Hong Kong, então, é tipo a melhor parte da China com a melhor parte dos Estados Unidos, é isso? Sim. Se tu quiser comida, assim, fast food também tem. Todas as fast food que tu quiser tem aqui, né? Shake Shack, todas essas coisas. Eu preciso fazer uma piadinha infame. Então o hambúrguer do McDonald's realmente é feito de minhoca aí. Tô brincando. Ou não. Uma coisa interessante do McDonald's é um dos McDonald's mais baratos do mundo aqui. Acho que é o segundo mais barato aqui. Então é um lugar que tá sempre cheio. E tem McDonald's que tem centro de eventos, tem até casamento acontecendo em McDonald's. Caraca, cara, que irado. Já estou pensando em ir. Para. Você que queria casar em Las Vegas, o negócio é casar no McDonald's de Hong Kong. Pô, não deu certo. Se eu te falar que a gente ia fazer o álbum de casamento, tem aquele... Como que se chama? Esqueci o nome. Pós-wedding, né? Que depois que você grava, como se tivesse acabado o casamento e ido em algum lugar, o pessoal geralmente faz em parque, em praça. A gente ia fazer dentro de uma hamburgueria, cara. Mas parece que o pessoal de Hong Kong já foi mais criativo. Entrando um pouquinho da parte de mercado, tecnologias e outras áreas voltadas ao desenvolvimento, como que tá? O que é mais usado de tecnologia? O que tem mais demanda no mercado? Para quem tem conhecimento, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Eu manjo muito de JavaScript, tem oportunidade para back-end, tem oportunidade para front-end, como que tá esse momento aí em Hong Kong? Então, atualmente, qualquer coisa, se tu falar blockchain, tá contratado. Essa é a situação aqui em Hong Kong. Então, tem bastante empresa na área de blockchain. Nessa área, qualquer linguagem, assim, que tu sabe, tem bastante gente trabalhando com Go, obviamente bastante JavaScript. E as linguagens, assim, mais mainstream, tipo Java, para quem for trabalhar em banco, para quem for trabalhar em financeira, né, Java é rei. E, obviamente, Python tem bastante presença, tem bastante coisa na área de análise de dados, né, Data Analytics. Então, Python tem bastante demanda por aqui. Quando eu vim pra cá, a minha linguagem de escolha sempre foi o Ruby, né? Acho que também contribuiu para o visto sair mais rápido, porque na ocasião, saber Ruby não era muito comum, né? Então, acho que até ajudou. Mas eu tô vendo que você começou lá atrás, 2004, que no teu LinkedIn tá aqui, ó, PHP Programmer. Com certeza é isso daí que deu a base. É a porta de entrada pra drogas mais pesadas, né? Olha aí. É que eu sempre defendo em todos os podcasts, eu sempre defendo o PHP aí, ó. Comprovando, o cara atravessou o mundo aí com o PHPzinho, cara. Não, mas então, foi, acho que em 2005, 2006, eu quase desisti da vida de programador, porque eu estava trabalhando numa empresa usando Java e como estagiário na ocasião. E tava muito chato, muito chato. Eu pensei, se é assim, eu não quero mais trabalhar nessa área de TI, não, tá louco? Daí eu fui no Fórum do Software Livre em Porto Alegre, acho que foi em 2005, e na ocasião, o criador do Rails apresentou o Rails, né, e lançou ao público geral lá no Fórum do Software Livre. Eu pensei, putz, isso é muito legal. Daí desde então eu comecei a trabalhar e focar com Ruby, né, e isso me ajudou a ter o primeiro emprego na Espanha e também acho que ajudou a ter o emprego aqui em Hong Kong. Atualmente, já faz 2 anos e meio que eu trabalho como Agile Coach. Eu não, digamos assim, não programo mais profissionalmente, embora ainda facilito vários Coding Dojo com o pessoal que eu trabalho, daí em qualquer linguagem, né? Mas daí é coisas mais simples, né, que a gente está resolvendo, não é problema sério, né? Mas eu diria que me aposentei programando Ruby. E como que você deu como que você fez essa transição na sua carreira, Pedro, de dev para Agile Coach? Então, foi mais questão de frustração, né? Porque também questão cultural aqui em Hong Kong. Cheguei em Hong Kong, né, em 2012. Na ocasião, eu fazia pair programming 90% do tempo. Então, pra mim, quero continuar fazendo isso, porque pra mim é o jeito que funciona. Então, cheguei aqui na consultoria. Primeiro projeto, trabalhar sozinho, né, no cliente. E no cliente, tentei convencer o pessoal a trabalhar comigo e também não rolava. O pessoal ficava no máximo 1 hora, 2 horas comigo. Não, deixa eu trabalhar por conta. Então, isso foi complicado, né? E eu não gosto de
trabalhar sozinho porque eu não consigo ter foco, né? Eu tenho um pouco de, sei lá, de déficit de atenção. Então, se eu tenho que programar sozinho, então acabo me distraindo muito fácil. Então, foi passando os anos e eu não conseguia voltar a ter a mesma performance como antes. E pensei, o que eu posso fazer, né? Pra começar a tentar convencer os outros a outras práticas, tipo pair programming, inclusive TDD, também é algo que eu sempre fazia, chegando aqui. O pessoal perguntava, teste unitário? Que é isso? Né? Então, tinha que realmente voltar pros básicos, né? Então, tinha muito o que fazer. Então, uma coisa que eu fiz na ocasião, acho que foi em 2014, 2015, eu contratei um coach de carreira, contei pra ele a minha vida, né? E a gente fez uns assessments, uns exames, uns testes, pra saber que tipo de trabalho eu poderia fazer, ainda usando o meu background de TI. E foi quando a gente chegou assim, tu pode trabalhar como treinador, como coach. E eu já tinha trabalhado como professor, né, ensinando programação e tinha realmente gostado. Então, deu aquele clique, então eu posso realmente continuar nessa área, mas trabalhando como Agile Coach. E, por sorte, na ocasião também, a demanda por coaches de Agile estava aumentando, então consegui um trabalho de boa também. Legal, e considerando que você tem experiência do Brasil, da Europa e aí na Ásia, em Hong Kong, né? O que você consegue dizer pra gente da diferença da maneira como se trabalha, assim, entre esses três lugares e, em especial, Hong Kong, né? Como que se trabalha e quais são as diferenças, né? No dia a dia, como que as pessoas se dão, como que as coisas acontecem e tal. Então, a principal diferença é a questão de horas de trabalho. No início, quando tu chega aqui é novato, tu aceita de tudo, né? Então, eu cheguei aqui, horas de trabalho praticamente para programador, né? Programador sofre. Era praticamente das 9 da manhã até as 9 da noite. 9, 10 da noite, segunda a sexta. Hong Kong é um dos países que tem mais a hora de trabalho mais longa do mundo, né? Então, isso já estava refletido lá como programador. Levou uns 3 anos até eu me dar conta, não, isso não é legal, não tá levando a nada. E eu comecei a dizer, vou embora às 7 da noite. Começando às 9 e indo embora às 7. Até que numa das empresas que eu tava trabalhando, a minha chefe falou, eu percebi que tu tá sempre indo embora às 7, né? O que tu faz à noite? Aí naquele momento, deu uma semana pedi demissão, né? Bom, em questão de visto e processo, embaixada, enfim, todo esse trâmite, como que tá funcionando e como funcionou quando você foi para Hong Kong? Qual foi a documentação necessária? O que você precisou correr atrás na questão de... Não sei se foi necessário você levar algum documento, algum comprovante, enfim, o que foi necessário para você conseguir, primeiro, né, fazer toda a mudança de país, talvez o work permit, e também o que foi necessário para você conseguir se estabelecer e, enfim, começar a morar aí na sua casa. Vou dar um exemplo. Eu comprei um carro, eu comprei minha casa aqui. Como que funciona todo esse processo, pensando que você é um estrangeiro, né? Sim. Então, como eu falei, o maior empecilho na questão de documentação para ter o visto foi fazer as cartas de recomendação. Isso levou um pouco de tempo até contatar todo mundo, mas fora as cartas de recomendação, porque não tinha graduação, documentação básica, assim, tipo, teu currículo em inglês, passaporte. Realmente, documentação não tem muito mistério, não tem muita burocracia. Foi realmente provar a experiência que foi mais complicado, né? Mas feito isso, foi rapidinho. Daí chega em Hong Kong, o que tu tem que fazer é aplicar para ter o cartão de identidade local, que dá acesso aos serviços públicos, né? Então eu fiz isso na primeira semana, né? E é algo que eu uso já sempre, né? O sistema de saúde público aqui é excelente e é muito barato. É cerca de uma consulta, incluindo medicação, cerca de $5 americanos, né? E os médicos todos falam inglês, o serviço é bom, rápido. Caraca, hein? Não tenho do que reclamar. Reflexo disso é a longevidade aqui do povo, né? Tem a longevidade maior do que o Japão, na verdade. Então é um sinal de que o sistema de saúde público é bom, né? Fora isso, a questão de alugar apartamento é um baque financeiro, porque praticamente é regra de que qualquer lugar que tu vai alugar, eles pedem 2 meses de depósito, né? Mais 1 mês antecipado de aluguel. E mais a comissão, que é metade, 50% do valor do aluguel. Caraca! Pra tu entrar num lugar pra morar é um bom dinheiro já. Então, como eu não tinha tanto dinheiro, assim, de reserva, eu acabei ficando em uns apartamentos, assim, de pouca duração, assim, com contrato de 3 a 6 meses, até eu ter dinheiro suficiente para dar entrada num apartamento, assim, que era mais adequado. É por isso que eu morei também já no passado, num apartamento de 11 metros quadrados, porque era um apartamento desses de 3 a 6 meses, né? Achar apartamento é fácil, tu pode usar sites na internet para ver os apartamentos que estão disponíveis, ou se tu quer realmente ver coisas que não estão listadas, é só entrar em qualquer real estate agent na rua
tem vários, né? E pedir, o que tu tem nessa região? E ele vai te levar já com chave. Então questão de visitar apartamentos é fácil. Por ser estrangeiro, digamos que é uma facilidade, o pessoal vai te aceitar na boa como morador. Eu sei que existe bastante, assim, como é que chama? Quando não gosta de uma certa etnia. Preconceito, né? Tem bastante preconceito para alguns indianos, para alguns filipinos. Então, tem pessoas que têm dificuldade em alugar, porque o dono se recusa a alugar, né? Para determinadas nacionalidades. Xenofobia, né? Sim. E não tem lei que proteja disso, né? Então, que fazer o quê, né? Daí tem que seguir adiante. Eu só passei por isso uma vez, né? Teve um apartamento que eu tentei alugar, fiz a oferta e o cara falou, não diretamente, falou pelo agente, ele não quer alugar pra ti porque tu é latino. Caraca! Então... Na caruda. Na cara dura, né? Mas foi só uma vez. Então, porque uma coisa que aqui em geral sempre fala mais alto é se tu tem dinheiro, tudo vai, né? Mas questão de alugar apartamento tem um pouco mais assim de se o dono vai com a tua cara. O apartamento que eu tô atualmente, o dono é uma corporação, então não teve, nem sei quem é a pessoa por trás que assina o meu contrato de aluguel, né? Pra evitar passar por essas coisas. E outros detalhes também, questão de espaço, né? Por mais que tu pegue um apartamento assim, que seja de contrato maior, o espaço que tu tem é bem menor do que qualquer outro país que eu já morei, né? Que já vi por aí. Então, um apartamento que eu morei tinha 2 quartos, cozinha, banheiro e sala, tudo separado. Era 29 metros quadrados. E isso era considerado grande. Caraca! Em geral, um apartamento de 29 metros quadrados, uma família de 4 a 5 pessoas está morando, né? Agora, eu moro longe de tudo. Eu moro numa área remota de Hong Kong, uma pequena ilha. A ilha é tão pequena que tem menos de 1 quilômetro quadrado de área. Então, eu pego um barco todo dia para ir para a ilha de Hong Kong. A ilha principal de Hong Kong é outra ilha, bem maior, né? Então, eu pego um barco por 40 minutos até a ilha de Hong Kong. E depois de lá, eu pego o metrô ou qualquer outro transporte, né? Você comentou lá atrás que você acha que é importante que quando você quer sair de outros países e ir para Hong Kong, que tenha formação acadêmica, né? Tenha graduação. Existe algum critério de compatibilidade, assim? Ou se você tem já um diploma aqui, ele já é suficiente aí em Hong Kong? Ou porque em alguns países você precisa validar, né? Às vezes pode ser que tua formação não seja aceita em outro país. Como que tá essa situação aí? Sim. Isso também tem que levar em consideração. Não é só ter um diploma, tem que ser um diploma da área que tu vai trabalhar, né? Então, se tu não... Até mesmo a experiência, se ela não for compatível com o trabalho que tu vai trabalhar, o visto vai ser negado. Conhecendo o mercado de Hong Kong, qual que você vê que é o profissional que é procurado hoje, assim, pra tentar dar umas dicas pro pessoal que às vezes ficou interessado em correr atrás pra imigração e tal, pra saber quais são o background necessário, qual que é a preparação necessária pra alguém que pensa em migrar? Então, eu diria que se tu fala mandarim, ou já tá aprendendo e tá no nível decente, tem bastante demanda para qualquer pessoa de qualquer área, TI ou não, que fale mandarim. Porque a questão tecnológica, empresas de informática na China estão crescendo muito. Hong Kong sendo tipo um hub para conectar a China com o resto do mundo. Então tem bastante demanda para qualquer tipo de profissional que fale mandarim e inglês, obviamente, né? Fora isso, fora a questão de língua, questão de tecnologia em si, eu diria que tecnologia e práticas de programação, Hong Kong está um pouco atrás da maior parte dos países que eu conheço, assim, que são referência em tecnologia. Como eu falei antes de brincadeira, o pessoal perguntando o que era teste unitário, questão assim de boas práticas de programação, teste mesmo, aqui é muito baixo o nível, muito baixo. É muito raro encontrar empresas que estão levando isso a sério, qualidade de código a sério. Tendo dito isso, eu esqueci de comentar, uma coisa que eu também, desde 2012 aqui em Hong Kong, desde que eu cheguei, com o pessoal da empresa que eu trabalhava na ocasião em 2012, a gente criou um grupo do Meetup, chama Codaholics, que atualmente é o maior Meetup de desenvolvedores, né, de Hong Kong. Cada Meetup a gente se encontra todo mês, tem mais de 100 pessoas às vezes, e a gente foca realmente em código, qualidade, tentando aos poucos, né, construir essa cultura de atenção à qualidade do código, da aplicação que tu está construindo. Mas, obviamente, como eu falei, tá anos atrás de Brasil, anos atrás de Estados Unidos, Europa. Então, tem bastante oportunidade, tu vem pra cá querendo ensinar, querendo compartilhar o que os outros fazem, né? Bom, você tem mais alguma dica, assim, talvez algum link ou algum lugar onde as pessoas podem localizar oportunidades em Hong Kong? Sim, eu posso compartilhar. Todo mês a gente tem um canal do Slack, né, aqui do Codaholics, que a gente publica trabalhos, né? Então o pessoal pode publicar trabalhos tanto de empresas assim diretamente, como de recrutadores. Então a gente fornece esse canal para todo mundo compartilhar oportunidades assim de empresas que são um pouco mais focadas na qualidade, um pouco mais focadas nessa questão de ter um código, uma aplicação mais interessante com foco em qualidade. Fora isso, daí tem
um site que chama JobsDB, que é o principal website para trabalhos aqui em Hong Kong. Até lá tu encontra de tudo, né? E o interessante nesse site é que tu pode pesquisar por salário, né? Tu pode botar o salário, por mais que a empresa não divulgue, no sistema lá eles têm que informar a faixa salarial. Então tu consegue ter uma ideia se eles vão pagar um salário que é decente, né? Pra tu poder vir pra cá. Eu queria agradecer então você, Pedro, muito bacana, muito diferente. A gente já gravou outros episódios, inclusive com o Everton ali, e a cultura é muito diferente. Eu particularmente gostei bastante, acho que é um país que eu, numa oportunidade, eu vou querer conhecer aí. Bom, muito legal também conhecer a tua história, as empresas que você passou, pra mim eu gostei bastante, e espero que quando eu for aí pra Hong Kong eu consiga encontrar a estátua do Bruce Lee aí. Eu vou voltar pros meus estudos de cantonês aqui. Eu vou me lembrar de não mencionar o Jack Chan se um dia for a Hong Kong. Muito interessante, muito importante. Eu vou ali tomar minha sopa de cartilagem de tubarão. Olha, eu vou dizer que a sopa de cobre no inverno é muito bom, porque ela esquenta bastante. Recomendo. Caraca, hein? Eu mal gosto de uma sopa de feijão, imagine. Fica a dica. E é isso aí, ouvinte, muito obrigado pela sua audiência. Se você gostou aí desse episódio, não deixe de comentar aqui no nosso site, compartilhar nas suas redes sociais, e também agradecemos a Impulso Network que trouxe esse episódio até você. E então deixe seu like, compartilhe com seus amigos e aquele abraço, até o próximo episódio. Tchau. Abraço. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.